E no vídeo de hoje eu vou te contar o valor que o Inter tem a receber de 5 negociações e que vão fazer com que o Colorado consiga bater a meta de vendas de 2025. Te conto isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui e bata a meta agora de 9 mil inscritos. Tenho certeza que com esse vídeo a gente chega nessa meta para ainda em setembro chegar na grande marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube, tá certo? Conto contigo, então te inscreve aí que tá chegando agora. Vamos lá então, gente, vamos trazer informação boa, vamos trazer algo positivo. Eu sei que as últimas informações elas não são tão boas envolvendo o Inter, envolvendo o bastidor, o próprio campo, né, as eliminações que teve, mas tem coisas importantes que a gente tem que falar aqui e que são notícias que são comemoradas nos bastidores do Inter, tá? E principalmente nessa relação financeira. O Inter que está buscando novas receitas, o Inter que está buscando novos moldes para conseguir angariar fundos, tem uma notícia importante envolvendo negociações, tá? E negociações que o Inter está fazendo, negociações que não são jogadores que estão no clube hoje, mas que rendem valores, e é assim que a gente vai tocar esse vídeo de hoje para vocês entenderem um pouco mais sobre esses valores, tá? Eu quero começar falando aqui sobre o lateral esquerdo Paulo Vitor, tá? Vocês lembram dele, acabou atuando por aqui, não foi bem, acabou se queimando num clássico Grenal onde ele foi expulso, uma expulsão muito infantil, e aquilo ali acarretou em ele perder completamente o espaço. E o Paulo Vitor ele acaba saindo aqui do Inter em 2022 e vai atuar no Vasco, né? E aí o Inter acaba emprestando ele ao Vasco, né? E o Paulo Vitor depois do Vasco ele acaba rodando por outros clubes, né? O Inter rescinde o contrato do Paulo Vitor, se eu não me engano, tá? E o Inter mantém um percentual. E aí o Paulo Vitor ele passa por Vasco, ele passa por Ceará e ele vai fazer carreira no futebol português. Ele estava atuando no Farense de Portugal em 2025, só que agora na metade do ano ele acabou se transferindo pro Santa Clara de Portugal, time que, se eu não me engano, também o Tauan Lara vai atuar, tá? Mas essa situação ela é importante porque o Vasco ele deve um valor ao Inter, tá? Ele deve um valor de 200 mil euros envolvendo a situação do Paulo Vitor. E aí é um valor que o Inter cobra do Vasco, né? E o Inter espera receber esse valor, né? Porque é um valor interessante. A gente está falando aí hoje do euro, tá batendo na casa dos 6, a gente está falando aí de 1.200.000 reais, tá? E é um valor interessante quando a gente for somar e vocês vão entender isso, tá? Então esse é um jogador que o Inter está buscando receber esses valores. Além dessa situação do Paulo Vitor, que é uma negociação de percentual que o Inter cobra, também tem uma outra negociação envolvendo algo muito semelhante, que é a do Patrick. Vocês lembram que o Inter em 2022 vende o Patrick para o São Paulo por algo em torno de 6 milhões e meio de reais. Né? O Inter vende a parte que tinha direito a dele, mas manteve 35% de uma futura venda. E aí o Patrick sai do São Paulo e, a pedido, se eu não me engano, do Cudê, ele vai jogar no Atlético Mineiro. E aí essa negociação girou na casa de 8 milhões de reais. E aí o Inter tinha direito a 35% desse montante, tá? Só que o Inter recebe por essa negociação 25%. O Inter ainda deixa 10% dessa situação do Patrick. E aí o Patrick, em 2024, ele vai atuar no Santos. E aí ele sai do Atlético Mineiro e vai atuar no Santos. O Santos paga mais ou menos $1 milhão, $1 milhão, pode arredondar aí, porque é mais ou menos a mesma moeda. E aí o Santos adquiriu 80% do Patrick. O Inter tinha direito a esse €1 milhão, 10%, então o Inter tinha direito a 100 mil euros dessa negociação. Então a gente está falando aí de mais ou menos aí 600 mil reais, tá? Essas são as duas negociações, vão somando aí junto comigo, tá? A gente está falando de 200 mil euros e agora mais 100 mil euros, tá? Aí agora a gente vai para uns valores maiores, tá? Que eu quero colocar aqui com vocês. Primeiro, da situação do David. Essa todo mundo sabe, já faz muito tempo. O Inter tinha dado um prazo para o Vasco para pagar 2 milhões e 100 mil euros dessa contratação. O Inter vendeu para o Vasco por esse valor e até agora não recebeu. E agora o Inter tá ameaçando o Vasco, mesmo com a boa relação que tem o presidente do Vasco, o Pedrinho, com o presidente Alessandro Barcelos. O Inter falando, cara, além do valor do David, agora vocês estão devendo mais o Paulo Vitor. Né? Só que o Inter só pode colocar no CNRD, né, e o Inter ameaça colocar no CNRD, essa situação envolvendo uma transferência, que é a do David. A do Paulo Vitor, o Inter não tem o que fazer. O Inter tem que esperar o Vasco repassar esses 200 mil euros, tá? Mas, então, são mais
2 milhões e 100 mil euros que o Inter cobra do Vasco nessa situação do atacante David, que o Inter espera receber, porque vai colocar, senão, no CNRD, tá? Então a gente já está falando de 200 mil euros de Paulo Vitor, mais 100 mil euros do Patrick e agora mais 2 milhões e 100 mil euros da situação do David. Então já são 2 milhões e 2 milhões e 400 mil euros que o Inter tem a ver no mercado. Vai somando. Agora, a gente também traz a situação, por exemplo, do alemão. O alemão foi vendido pelo grupo Pachuca ao Rayo Vallecano da Espanha. O Inter tem direito nesse valor de 5 milhões e meio de euros, que foi a negociação entre Pachuca e Rayo Vallecano, de 30% do passe, tá? O Inter tinha direito a 30%. Então o Inter fica com 1,65 milhões de euros dessa situação também, tá? Então vai colocando no papel. Mais um valor que o Inter tem a receber também do alemão. E aí a grande negociação que o Inter tem dessa janela, que é a situação do Wesley. O Wesley está sendo vendido para o Al Rayyan do Catar, uma negociação que está girando na casa de 10 milhões de euros. O Inter tem direito a 50%. E o Palmeiras tem direito aos outros 50%. Então a gente está falando aí de mais 5 milhões de euros que o Inter tem a receber. Vamos trazer agora a calculadora, pega na mão junto comigo, para que a gente possa somar esses valores, tá? 2 milhões e 100 mil euros da situação do David, mais 200 mil euros da negociação envolvendo o Paulo Vitor com o Santa Clara, que o Inter tem a receber, mais 1 milhão e 65 mil e 650 mil euros da situação do alemão, dessa negociação, os 30% que o Inter tem direito, 100 mil euros da situação do Patrick envolvendo Atlético Mineiro e Santos, e mais 5 milhões de euros envolvendo o Wesley. Isso aí, gente, dá 9 milhões e 50 mil euros. Esse é o valor que o Inter tem a receber, quase 10 milhões de euros. A gente está falando de quase 58 milhões de reais. O Inter tem como meta de vendas em 2025 160 milhões de reais. Ou seja, essas 5 negociações vão colocar basicamente 35% desse valor nos cofres do Inter. Aí entra o grande ponto da direção cobrar e o Inter conseguir colocar esse valor nos próximos dias nos cofres, porque vai ajudar, vai fazer com que o Inter bata a meta de vendas. A situação do Wesley, ela é algo bem encaminhado, porque é uma negociação de clube para clube, mas o clube bater o pé por essas outras negociações, tá? Rayo Vallecano, no caso o grupo Pachuca, ter que pagar para o Inter os 30%, o David nem se fala, o Vasco, David e Paulo Vitor, e mais a situação do Patrick. Cada valor é importante, principalmente para um clube como o Inter, que tem problemas financeiros e também deve no mercado, está sendo muito cobrado. Mas não dá para esquecer que tem clubes que também devem o Inter, e essa situação aqui que eu trago para vocês com informação, ela só comprova isso, porque se a gente soma tudo isso aí, é 35% de um valor de meta de vendas de atletas. Então, ajuda muito também para a manutenção do próprio elenco do Inter, para o Roger aí ter mais sossego. A gente está falando do último dia de janelas, mas esse valor aqui é muito importante, tá certo? Deixa teu comentário aí se tu curtiu esse vídeo. Também não esquece de deixar o teu like e te inscrever aqui no canal, que é muito importante. Beijo para vocês, tamo junto, até mais. Tchau!